que estão nos assistindo, que ainda posteriormente vai nos assistir. Estamos iniciando mais um evento da Comissão Feminista da ABRAT, e este evento é em alusão à comemoração ao mês da advocacia trabalhista, e é uma honra, mais uma vez, poder compartilhar de grandes conhecimentos com essas valorosas advogadas. Eu sou Noélia Sampaio, estou como presidente da Comissão Feminista da ABRAT, e não tem como iniciar sem agradecer ao nosso presidente, né, professor Otávio, e a nossa diretora, a Carla, que sempre está conosco, disponibilizando esse canal para que a gente interaja com a advocacia, com a sociedade, e possa estar passando informações e atualizando tanto a advocacia como os estudantes da sociedade. E para congratularmos a advocacia trabalhista, trouxemos elas, que fazem parte da Comissão Feminista, são estudiosas e pesquisadoras nos temas de direito do trabalho, nos mais diversos temas, e cada uma, na sua expertise, irá discorrer sobre um tema muito relevante e importante para o momento. E eu vou passar a apresentar as convidadas para que a gente inicie, né, os nossos trabalhos. Inicialmente, começa falando a doutora Larissa Matos. Ela vai falar sobre a importância da justiça do trabalho na sociedade. Larissa Matos é advogada do escritório Salles Matos Advocacia, é professora, doutoranda em Direito do Trabalho pela USP, com doutorado sanduíche em Barcelona, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Palermo, integrante do corpo docente da ABRAT, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa O Direito do Trabalho Além do Tempo, na USP, coordenado pelo professor Guilherme Guimarães Feliciano, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Proteção do Trabalho e Promoção das Relações de Trabalho, também na USP, coordenado pelo nosso presidente, professor Otávio Pinto. Em seguida, passaremos a palavra para a doutora Isabela Castro, que vai discorrer sobre o acesso à internet e o analfabetismo digital. Isabela, que também é advogada, é diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, no Núcleo Santos. É membro da Comissão Nacional de Feminismo, da Comissão Feminista da ABRAT, e é membro da Comissão Nacional da Família e Tecnologia do IBDFAM. É vice-presidente do Conselho de Transparência Municipal de Santos, é conselheira do Com Mulher em Santos e é coordenadora do projeto Posso Educação e Gênero pelo Rotary Club de Santos. Em seguida, irá falar a Johnny Almeida, que tratará da proteção do ambiente de trabalho para as mulheres em tempo de pandemia. A Johnny é doutoranda e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é integrante do corpo docente da Escola da ABRAT, é conselheira da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo, é presidente da OAB de Miracatu e diretora suplente da Federação Nacional de Advogados. E para encerrar esse nosso evento, ela, a doutora Luciane Torres, ela vai falar sobre o machismo no dia a dia no exercício da advocacia. E a Luciane, ela é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, advogada trabalhista, sócia fundadora da Escola Trabalho, Pensamento Crítico e da consultoria Ó Mulheres. Integra a Comissão Feminista e a Escola da ABRAT. Sejam todas bem-vindas e eu tenho certeza que esse evento é mais um daqueles super proveitosos, que dá vontade de pegar a canetinha e ficar escrevendo e assim, acaba e a gente fica querendo mais. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra para a doutora Larissa Matos, que tem muita coisa para falar para a gente. Eu sei que 15 minutos é muito pouco, mas vai ser muito interessante. Obrigada, Larissa. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Vou iniciar aqui a minha fala, tratando da importância da justiça do trabalho. E a gente tem que lembrar, Noélia, que a justiça do trabalho, ela fez 80 anos. Ela acabou de fazer 80 anos, 1º de maio, ela foi fundada ali em 1º de maio de 1941, e ela tem um papel social importantíssimo, porque ela se direciona à efetivação da justiça social. E falar da importância da justiça do trabalho é pensar na ideia central do direito do trabalho, que é um ramo jurídico que surgiu pela necessidade, por questão humanitária. E aí ele tem a missão de tentar equilibrar uma relação que ela é desigual, ela nasce desigual e ela se desenvolve de forma desigual,
que é a relação capital-trabalho. Então, a importância da justiça do trabalho passa por essa ideia central da própria efetivação das normas trabalhistas. E nesse contexto de desigualdade da relação capital-trabalho, a justiça do trabalho vem como um poder que tenta fazer valer o conjunto normativo tutelar que se ergueu justamente para equilibrar essa relação, equilibrar e promover, de certa forma, um equilíbrio econômico e social para o país. Quando a gente pensa na justiça do trabalho, a gente tem que pensar nesse papel social que ela tem de equilibrar essas desigualdades sociais que são tão patentes no nosso país. Então, ela tem essa importância social. Além dessa importância social, ela também tem uma importância econômica e uma importância política. Então, para a gente estruturar uma fala sobre a importância da justiça do trabalho, a gente tem que pensar por 3 vieses, que é a questão social, a questão econômica e a questão política. A importância política e social vai decorrer aí da própria função civilizatória e democrática, que bem trata ali o professor Maurício Godinho Delgado, a própria função civilizatória e democrática do direito do trabalho, que é o quê? Que é aquele direito que vai promover a inserção social daqueles que dessa justiça se socorrem, né? Então, aquelas pessoas que vão para a justiça do trabalho são geralmente os desempregados, é o que a gente majoritariamente vê, é o cliente que vai em massa para a justiça do trabalho. Até tem gente que brinca e diz, é a justiça, na verdade, dos desempregados e não dos empregados. Então, essas pessoas vão se socorrer para que elas não fiquem à margem dessa questão social, quando elas têm ali, no contexto da relação de trabalho, os direitos negligenciados, tá? E a partir dessa inserção social é que a gente consegue falar também em cidadania. Por isso que tem uma importância política. Uma cidadania que vai se efetivar ali através dos exercícios dos direitos políticos. Então, quando eu oferto direitos sociais para o indivíduo, eu estou ali promovendo a dignidade dele, eu estou tornando esse indivíduo, fazendo com que esse indivíduo possa exercer a sua cidadania e, a partir daí, possa exercer também os seus direitos políticos. Isso tudo está interligado. Então, a justiça do trabalho, ela acaba por democratizar e promover o bem-estar e a justiça social. Então, esse ponto é bastante interessante, porque quando a gente pensa alguns pensam em acabar a justiça do trabalho, que ela não promove um papel social que poderia promover, que ela, na verdade, atrapalha a economia, esse discurso, na verdade, é uma falácia. Ele é totalmente desencontrado, e ele não se sustenta quando a gente olha para toda essa importância social, política e econômica da justiça do trabalho. Em relação ao aspecto econômico também, a justiça do trabalho ela atua, Noélia, para desmercantilizar a força de trabalho e vai restringir ali os abusos do direito dentro da relação empregado-empregador, mas ela não socorre só o empregado, ela também atende aos interesses do empregador, porque, na verdade, ela existe para promover um equilíbrio, e o equilíbrio ele existe de um lado e de outro. Então, quando a gente fala que a justiça do trabalho ela se volta somente para o empregado, isso não é uma realidade. Ela se volta à promoção da relação de emprego, a promoção do equilíbrio da relação empregatícia. E existem 2 lados. E, fortalecendo esses lados, ainda tem os sindicatos, né? A participação ali de forma coletiva. Então, a justiça do trabalho, ela atua para conter esses abusos de ambas as partes, porque ela visa manter um equilíbrio. E ela vai se pautar ali na observância de todo o conjunto normativo brasileiro, incluída ali nessa noção de conjunto normativo, também os pactos internacionais, as convenções, as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, inclusive os próprios relatórios da Organização Internacional do Trabalho, que são dirigidos para o atendimento de todos os atores sociais. E quem são esses atores sociais? Governo, empregado, empregador e sindicatos. É uma justiça que vai atender aos interesses de ambos para poder buscar esse equilíbrio que é tão necessário. Então, a justiça do trabalho, que é um lugar onde grande parte dos trabalhadores encontra
um abrigo para as inadimplências contratuais. E ali ela vai atuar para suprir essas inadimplências, e nessa atuação dela, ela acaba por arrecadar valores também. Tá? Não é a função principal do trabalho ser um poder de arrecadação, mas ele acaba atuando como um poder de arrecadação quando ele tenta ali pacificar as relações sociais, quando ele tenta suprir essa sonegação de direitos, tá? Ela acaba por arrecadar valores. E a gente teve ali em 2020, por exemplo, o valor de 3,5 bilhões, que isso está até no site do próprio TST, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, de arrecadação. Arrecadação que envolveu ali custas, emolumentos, a parte do imposto de renda, multas aplicadas, a parte da previdência social. Então, além daquele aspecto social, de equilíbrio, de pacificação de conflitos, ainda funciona como um órgão que arrecada valores para o poder público. Então, isso aí é bastante... E valores expressivos, né? Quando a gente fala de 3,5 bilhões... Desculpa, não entendi. É uma arrecadação altíssima. A minha Siri resolveu falar aqui, né? No meio da minha fala. Voltando aqui. Além disso, gente, a Justiça do Trabalho, ela atua também de forma a unificar a própria compreensão da legislação, porque ela atua também interpretando as normas, direcionando a própria aplicação da norma, né, da norma jurídica. Então, quando a jurisprudência do TST se firma num determinado sentido, ela vai direcionando o trabalho da advocacia, direcionando o trabalho da doutrina também, e quando ela atua, de certa forma, a evitar conflitos, quando ela pacifica conflitos, quando ela traz essas pessoas para o judiciário e tenta também evitar conflitos, esse temor de se ir ao judiciário também tem uma característica preventiva e pedagógica, né? Porque alguns trabalhadores e alguns empregadores vão evitar determinados conflitos para não serem demandados no judiciário. E eu digo trabalhador também, porque o trabalhador também pode ser demandado na justiça do trabalho, tá? Portanto, no final de tudo, é uma justiça que faz valer ali o que está disposto no artigo 1º, que trata ali dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a questão do valor social do trabalho. E não há dúvidas que ela tem uma dimensão social bastante essencial para o cenário brasileiro, que é de precarização do trabalho, que é de extrema desigualdade social, tá? Porque ela vai propiciar ali o acesso dos trabalhadores à justiça e também ela garante esses valores sociais do trabalho por meio da composição justa de conflito. E, diante de tudo isso, diante desse cenário, ela acaba por resguardar a própria dignidade do trabalhador. Então, nesse ponto, eu também chamo a atenção para o fato de que nós vivemos num Estado democrático de direito, isso é incontestável, ainda que alguns queiram desestruturar a democracia, nós vivemos num Estado democrático de direito, e esse Estado democrático de direito tem objetivos fundamentais, que estão ali na Constituição, que é construir uma sociedade livre, justa, solidária, corrigir as desigualdades sociais, promover o bem-estar e a justiça social, a questão do próprio desenvolvimento socioambiental também, porque a Justiça do Trabalho ela promove também a questão de saúde e segurança do trabalhador. Então, se a gente vê que o principal objetivo do Estado Democrático de Direito é garantir direito social, e a Justiça do Trabalho faz isso também, ela se mostra como um poder essencial na promoção desses direitos fundamentais e na inclusão social, então ela não pode deixar de existir. E nessa questão que algumas pessoas levantam, que ela não é necessária, uma das falácias apontadas, gente, é de que não existe justiça do trabalho em outros países. E quando a gente vai para a Espanha, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a França, para a Suécia, para o México, para o Chile, para a Argentina, para o Paraguai, para a Bélgica, eu falo agora da Bélgica, a Justiça do Trabalho está presente em todos esses países. E eu falei vários países que são considerados países
de primeiro mundo, países desenvolvidos e países que desde fevereiro, eu estou na Europa, eu fiquei na Espanha e agora eu vim passar uma semana aqui na Bélgica, e são países que a gente não vê a desigualdade social que a gente vê no Brasil. Eu não vi favela, eu não vi pessoas na rua na quantidade que tem no Brasil. Então, eu estou falando de países que são desenvolvidos e que têm a justiça do trabalho ali como um poder bastante importante. Então, é uma falácia dizer que não há justiça do trabalho em outros lugares, tá? Existe sim. E há em lugares onde a democracia é bastante fortalecida e onde a sociedade é extremamente estruturada e desenvolvida, como é o caso dos países da Europa. Então, a gente tem que muito lembrar disso e chamar a atenção em relação a isso para que as pessoas realmente entendam a essencialidade da justiça do trabalho e valorizem a importância dela. Então, ela tem, fechando aqui minha fala, uma importância tanto de cunho político, como de cunho econômico, como de cunho social. E a gente tem que lutar pelo fortalecimento da justiça do trabalho, e não o contrário. É isso, pessoal. Muito obrigada. Acho que consegui cumprir o tempo. Olha, Larissa, e é bem isso que eu imaginava que você ia falar. A gente precisa desmistificar essa história, né, que querem criar, que só aqui no Brasil tem justiça do trabalho da forma que existe, mas tem justiça do trabalho em todos os outros países, em todo o continente. E muitas vezes, em alguns países, uma jornada muito diferente da nossa, até menor. Tem com jornadas maiores, mas tem países com jornadas menores muito mais produtivos. E a gente aqui no Brasil, querendo ou não, ainda traz essa pecha da escravidão, né? Os empregadores mudaram muito, se conscientizaram mais, mas você ainda se assusta com noticiários de trabalhadores, tanto domésticos como trabalhadores, mesmo tendo um pouco mais de conhecimento ou um pouco mais de grau de estudo, trabalhando com condições análogas a escravos, né? Eu estava lendo um texto que tinha uma autora, uma professora de Madrid, ela fala que a justiça do trabalho, realmente, como você diz, ela traz a efetivação dos direitos humanos. E dentro dessa globalização, dessa estruturação que a gente vem sofrendo, essa modernidade, né, que a gente vem sofrendo, flexibilização, ela diz que a globalização neoliberal está afetando diretamente a proteção dos direitos sociais e dos direitos laborais, porque não se tem pensado nisso. E eu preciso ler aqui dois comentários que fizeram. O Lauro de Campos diz: professora Larissa, como podemos combater a ideia comum, muito difundida na grande mídia, que a justiça do trabalho encarece na ótica patronal a atividade empresarial? O próprio argumento maior da reforma trabalhista de 2017 foi para dinamizar a atividade econômica e criar empregos. Como analisa a precarização das garantias constitucionais do trabalhador em nome do combate à pandemia? Isso é uma pergunta. E outra, o STF andou bem ao permitir a negociação direta sem sindicatos? Lauro de Campos participando no nosso Zoom. E no Facebook, o nosso querido Erazê fez uma observação. A ausência de uma fiscalização por parte do Estado faz exatamente com que a Justiça do Trabalho seja a única via de controle da legalidade. E é bem isso, né? Você pode responder para o nosso querido Lauro, que está nos assistindo, nos ouvindo. Essa questão da falácia, né, de que a Justiça do Trabalho, na verdade, ela é mais custosa do que qualquer outra coisa, e é colocada como uma justiça mais cara, o Poder Judiciário mais caro dentro do Brasil, a gente combate com fontes confiáveis e dados. Então, esses dados, eles estão expostos, por exemplo, lá no Tribunal Superior do Trabalho, quando a gente vê o nível de arrecadação, né, que é bastante considerável, inclusive uma arrecadação maior do que outras áreas do Poder Judiciário. E a fala de Erazê me lembrou uma coisa que eu escutei assim que eu cheguei na Universidade de Barcelona por uma colega que é da Guatemala. Ela disse assim: Larissa, é verdade que no Brasil não tem mais Ministério do Trabalho? Ou é uma piada? Aí eu falei: não é uma piada, é uma verdade. E ela: como é que pode? Como é que funciona? Sem ter, boa pergunta, como é que funciona, né? Então, isso vai resvalar no próprio Poder Judiciário, que é a última instância, ou a única até, que o trabalhador tem
para se socorrer, porque já que não tem o poder preventivo, né, atuando ali, o executivo na fiscalização e todo o trabalho de bastante importância que o Ministério do Trabalho deveria desenvolver, se ele realmente existisse hoje e se ele cumprisse as suas atividades, mas como não faz, só resta ali o judiciário. Então, é a última tábua de salvação daquelas pessoas que têm os seus direitos negligenciados, né? E isso é espantoso para as pessoas que estão fora do Brasil e que lidam ali com o direito do trabalho, sabem da importância do Ministério do Trabalho. É até difícil de entender, Noélia, como é que o Brasil, do tamanho que ele é, da extensão geográfica que ele tem ali, não tem justiça do trabalho. É verdade. Então, temos muitas lutas pela frente ainda. Vamos lutando, vamos discutindo. Quem sabe no futuro bem próximo a gente não encontra outras alternativas para melhorar essas condições de trabalho que ainda temos hoje no Brasil. Obrigada, Larissa, sua participação é sempre muito importante para nós. E agora eu passo a palavra para a Isabela. Conte-nos, fale-nos, Isabela, como é essa questão do analfabetismo digital, o que a advocacia trabalhista está vivenciando, não é? Com certeza, todos nós, né? Todos inicialmente, boa tarde a todos, e aos nossos ouvintes que estão aqui participando, e em especial aqui as minhas colegas panelistas, todas membros aqui da Comissão do Feminismo da ABRAT, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Acho que a gente precisa, inicialmente, vai ser o tema da Luciane, mas a gente precisa entender que quando a gente fala em feminismo, a gente está falando de um problema de toda a sociedade, não é um problema só das mulheres, né? E o tema do analfabetismo digital, do acesso à internet, é um tema que caiu no nosso colo de uma forma avassaladora com a pandemia, né? E mudou completamente a nossa maneira de interagir com tudo e com todos. Até pesquisando hoje, eu, por um acaso, estava tendo uma live da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro falando sobre a educação, como vai ficar a educação na pandemia, né? Como tudo está se modificando. E aí, até uma das palestrantes, ela diz assim, começa, ao invés de você falar sobre o seu currículo, quando você estiver conversando, fala de um fato interessante do seu dia, fala do que você comeu, fala de alguma coisa que conecte você com as pessoas que estão ali com você, né? Então, eu queria comentar aqui uma graça, que é sobre, assim, essa nova realidade do mundo virtual. Eu até comentei com as meninas antes, né? Meu cabelo é muito fininho e eu resolvi me enfeitar hoje para estar aqui com vocês. E eu pus um bob. E eu pus um bob para estar aqui com vocês, porque não é porque a gente está num ambiente virtual que a gente não vai se arrumar e que a nossa vida não é real. Então, isso é uma coisa muito importante da gente já começar aqui fazendo essa distinção. O mundo virtual é real, sim. Existe muita confusão das pessoas quando elas vão abordar esse sentido. E aí, eu até querendo consolidar isso, eu publiquei, tive a coragem de publicar uma foto no meu post do Instagram, cheia de bobs, né? E eu coloquei aqui o bob, e eu coloquei a hashtag Dona Florinda, uma singela homenagem ao Paulo Gustavo, um ator que era muito querido de todos e que se foi na pandemia, porque essa pandemia, ela é uma realidade que está aqui, faz parte da nossa vida, e de acordo com os historiadores, a pandemia, ela marca o fim histórico do século XX, que é considerado o século da tecnologia, porque foi ali que se desenvolveu, que criou as bases para o que a gente tem hoje, né? Esses eventos históricos, como eles colocam, nem sempre estão de acordo com a ordem cronológica, né? Assim como a Segunda Guerra marca o fim do século XIX, então nós temos a pandemia do Covid, agora marcando o fim do século XX. Então, já que nós temos aqui toda essa alteração, isso fez com que nós, quiséssemos ou não, tivéssemos que mudar a nossa rotina e aprender muitas coisas relacionadas à internet. Hoje em dia, você tem, para pegar o táxi, você tem os aplicativos para você fazer a reserva do seu hotel, para você acessar o seu banco, para você fazer compras nas lojas que você gosta de comprar, nos grandes magazines, todos já estão virtuais, até os sites de relacionamento, né? Como o Tinder, para você paquerar, para você conhecer pessoas, fora as mídias sociais, que todos nós aqui já estamos mais acostumados, como Instagram, Facebook.
Enfim, são novas plataformas que fazem parte da nossa vida, inclusive no mundo jurídico. E aí, como fazer para a gente trabalhar, para a gente se adaptar dessa nova realidade, sem ter um mínimo básico de infraestrutura, sem ter acesso à internet? Será que o acesso à internet é um direito constitucional, é um direito humano de todos nós, um direito social, melhor colocando? Como já disse a Larissa, a importância da gente ter todos os pactos internacionais para nos guiar, para nos colocar. Então, aqui eu vou fazer uma referência sobre a ONU na Declaração dos Direitos Humanos. O artigo 19 da ONU, ele já coloca que todos os seres humanos têm direito à liberdade de opinião e expressão. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, já é uma abertura para dizer aqui, olha, temos sim esse direito para colocar. De um modo muito sutil, na nossa Constituição, a gente também pode fazer aqui uma análise aqui mais ampla, né? Quando a gente coloca no direito de informar e ser informado, né? Artigo 5º, inciso 14, e também no inciso 33, quando diz que todos têm o direito de receber informações de órgãos públicos, que a gente também teria esse direito de estar recebendo esses dados e de ter esse acesso. Seja como for, nós temos especificamente o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, no seu artigo 4º, ele já diz, no inciso 1º, que é direito de todos o acesso à internet. Isso é muito importante, porque nossa vida hoje está na internet. Nós estamos aqui todas em casa, isoladas, e estamos fazendo aqui uma live que vai ficar à disposição para que todos possam ouvir na hora de melhor conveniência. Estamos criando aqui um conteúdo digital, né? E que vai ter muitas repercussões, muitas visualizações. Então, nós estamos aqui multiplicando esse conhecimento. Agora, para as pessoas terem acesso a esse conhecimento, eles precisam ter acesso à plataforma digital. E aí mesmo, vamos considerar, o governo vai ampliar a sua rede digital. Porque a gente ainda não tem acesso digital no nosso país todo. Nosso país é um país continental, imenso, e é preciso ainda muito investimento para que essa rede tenha aí conexão para todos. Mesmo que eu tenha essa conexão, como é que eu vou fazer esse acesso? Será que todos nós temos meios de ter um computador, de ter um celular com acesso à internet para poder fazer esse acesso? Nós vimos agora, recentemente, no pagamento do auxílio emergencial para a pandemia, o governo lançou um aplicativo para que as pessoas pudessem se cadastrar. Infelizmente, a maioria das pessoas inicialmente se colocou a dificuldade de que não tinha como acessar, não tinha o meio técnico para acessar. Muito bem, o governo liberou o acesso gratuito a isso. Só que aí as pessoas chegaram, bom, eu tenho acesso, eu vou pegar um celular emprestado, vou pedir aqui, mas eu não sei usar. E as filas nas caixas econômicas da vida, enormes, com todas aquelas pessoas vulneráveis, sem acesso à internet e sem o conhecimento digital para fazer esse acesso à internet. E aí, eu quero colocar para vocês, a gente vai pensar que essa dificuldade de acesso à internet é só de pessoas analfabetas, pessoas que não têm conhecimento? Não. Por quê? O que é analfabetismo digital? O analfabetismo digital é a pessoa que não sabe utilizar esses meios digitais de comunicação e de acesso à informação. Olha só que transformação que nós passamos. Eu mesma, eu acho que aqui minhas colegas são mais novas, mas eu comecei na advocacia com a máquina de escrever manual e papel carbono. Não tinha computador, gente. Que é isso? Computador era uma coisa que veio muito depois e que a gente ficou encantado, maravilhado, mas era um bicho de 7 cabeças, a gente se adaptou. Então, assim, algumas pessoas se interessaram e aprenderam, outras não. Enquanto isso era uma coisa opcional,
Eu vou escolher se eu vou continuar trabalhando na minha máquina de escrever ou se eu vou usar o computador. Tudo bem. Só que agora ela não é mais opcional. Então, agora, além... Eu também... tá, aqui a Luciana dizendo que ela fez curso de datilografia. Eu também fiz curso de datilografia. E eu usava o papel timbrado em 3 vias, uma de papel grosso e outras 2 de papel de seda, intercaladas com carbono. E quando a gente errava, a gente tinha que soltar aquilo da máquina de escrever, passar o lápis borracha, né? Depois veio o Errorex, que facilitou muito a nossa vida, recolocar tudo na posição correta e começar a escrever. Então, assim, esses avanços são maravilhosos, são ótimos, ajudou imensamente a gente na advocacia. Agora a gente faz uma pesquisa de jurisprudência online, a gente copia e cola na petição. Olha que coisa maravilhosa, né? Fazer uma pesquisa na revista dos tribunais, que eu tenho ainda algumas no escritório, estou jogando tudo fora, só serve ali de enfeite mesmo. Quem que vai usar isso? Então, assim, é uma mudança muito grande. Só que essa mudança, ela deixou de ser opcional e ela deixou de ser uma mudança apenas prática de como a gente vai escrever, de como que nós vamos fazer. Agora, a gente precisa utilizar os programas do tribunal. Pior, esses programas do tribunal que ninguém perguntou a nossa opinião, né? Ninguém perguntou para a advocacia, que é quem vai usar, se ela achava, queria contribuir com alguma justiça, com alguma coisa para melhorar, como vamos aprimorar isso. Não, isso veio da noite para o dia. Em todos os sistemas judiciais, seja trabalhista, civil, criminal, federal, que está aí para todo mundo. E em cada estado utiliza um sistema diferente. Então, o advogado que vai militar em vários lugares, ele fica com a cabeça vendo estrela, porque como é que eu vou peticionar no tribunal X, no tribunal Y? Cada um é de um jeito, cada um tem uma exigência. Então, isso tudo são barreiras profissionais gigantes, gigantes. E é preciso que a gente tenha aqui uma união, que a gente possa fazer um movimento para tentar unificar e melhorar isso tudo. Pior ainda, gente, não é só a questão de não saber utilizar, é de não ter os meios para utilizar. Porque se antes a gente podia comprar ali uma máquina de escrever simples e todo mundo dava um jeitinho de trabalhar, hoje a gente precisa de um computador e não pode ser um computador qualquer. A gente precisa de uma impressora e de um scanner, e o scanner também não pode ser um scanner qualquer. Tem que ser rápido, tem que ter resolução. Então, aí, quando a gente chega, que a gente vai protocolar ainda por cima, tem limitação de tamanho do que eu estou protocolando, eu tenho que compactar, eu tenho que ter um aplicativo para compactar. Então, a maioria dos advogados mais velhos estavam contratando pessoas mais jovens, o que é muito bom, abrir as portas, para que eles fizessem esse trabalho técnico ali dentro dos escritórios. Só que com a pandemia acabou esse trabalho dentro do escritório com outras pessoas. Então, esse advogado se viu privado do seu trabalho. Outra forma que muitos utilizavam, quem não podia contratar alguém para estar dentro do escritório, utilizar as salas da ordem, né, ou as salas aqui da ABRAT, das associações trabalhistas, só que também elas estão fechadas. Então, aqueles funcionários que ajudavam e aquela infraestrutura que estava disponível para o advogado também deixou de existir. Então, olha a situação de penúria de vários colegas nossos, o problema que eles estão vivendo. Então, assim, é uma falta de acesso, uma falta de dignidade, uma falta de cidadania, de tudo, eu não sei nem como falar, e assim, o quanto que eu fico constrangida, com medo e assim, sofrida por esses colegas que estão privados de ganhar o seu pão do dia a dia. Eu tenho um grupo, assim como nós temos aqui o grupo do feminismo da ABRAT, um outro grupo de colegas advogadas, aonde muitas manifestaram que estão se aposentando, vão parar de trabalhar, porque não conseguem se adequar às condições impostas pela justiça para que a gente possa exercer o nosso ofício do trabalho.
Nós estamos aqui falando em rede nacional, então eu não posso falar por todas, mas aqui na minha cidade, em Santos, São Paulo, nós tivemos, por exemplo, um lockdown recente, aonde os advogados não foram incluídos como serviços essenciais, estávamos proibidos de abrir escritórios e de nos locomover. E aí muitos colegas vieram pedir para que nós intercedêssemos, para que fosse feito algum decreto, para que nós pudéssemos participar disso. E num primeiro momento, como aqui nós somos um grupo privilegiado, com acesso, com a internet dentro de casa, né? Um computador dentro de casa, eu falei, mas poxa, trabalho em casa. E também você vai fazer menos coisas, são só 15 dias. Os prazos todos estão suspensos. Mas, doutora, eu não tenho internet na minha casa, eu não tenho computador na minha casa. Eu divido isso com os colegas no escritório. Então, é necessário realmente que vá. Até foram feitos, aqui na nossa cidade, foi feito um decreto permitindo a locomoção dos advogados para que eles pudessem ir ao escritório, desde que ficassem de portas fechadas, sem receber ninguém e sem a presença de outras pessoas. E uma coisa que é importante a gente colocar, qual é o panorama aqui da advocacia? Nós vamos ter eleições aqui no final deste ano. E numa análise que foi feita, um levantamento que foi feito, que praticamente todos os escritórios são pessoas físicas com, no máximo, 3 advogados em cada escritório. Então, a realidade, embora a gente tenha grandes bancas, embora a gente tenha escritórios com grande infraestrutura, com possibilidades de ter computadores, internet, de ter até um técnico de informática para ajudar quando tem problema, porque os problemas acontecem, essa não é a realidade dos nossos colegas. Então, o analfabetismo digital é uma realidade concreta que está aqui, não é luxo. Eu acho, até faço aqui uma sugestão, que ao invés de que as entidades, assim como a ABRAT e a Ordem, façam apenas cursos jurídicos, que a gente passe a fazer cursos técnicos de computação, igual como antigamente a gente foi fazer o curso de datilografia, eu e a Luciane chegamos lá e fizemos, a gente precisa também compartilhar esse conhecimento de acesso técnico, de como utilizar esses programas, de como ir ter esse acesso judicial, e não basta dizer, não, mas tem um tutorial, porque essa pessoa que é analfabeta, relativamente analfabeta, ela também não consegue seguir um tutorial. O tutorial é uma coisa que os mais jovens estão vindo, né? Eu ouvi agora uma reportagem, a gente estava falando muito essa semana sobre o cringe, o que é cringe, o que está passado, o que está datado, né? E eu fiz uma pesquisa sobre as gerações, né? Então, aqui a nossa geração, que é essa geração híbrida aqui, que está misturado, que começou analógica e agora é digital. Aí nós temos já a geração seguinte, dos millennials porque se tornaram adultos na virada do milênio e que aí já tem um conhecimento da internet, um conhecimento digital amplo. Mas nós só vamos ter realmente a geração absolutamente conectada, que vai se chamar geração alfa, agora para os nascidos a partir de 2010. Então, o mercado de trabalho dos nossos colegas, eles estão aí, nos millennials, na geração alfa, ainda vai demorar para entrar no mercado de trabalho, então são os millennials, a geração Z, ou até antes. E a gente precisa dar condições de trabalho para todos eles. E, em especial, já que nós estamos aqui falando dentro da Comissão do Feminismo, as oportunidades para as mulheres, porque já existem várias pesquisas, eu já tenho dados aqui, porque as mulheres são as que mais estão sofrendo com a pandemia, porque elas são aquelas que têm o dever de cuidado na família, por mais que a gente queira dizer que não é para ser assim, mas na prática é assim. E a maioria das mulheres tinha ocupação no setor de turismo, de serviços e no setor doméstico, que são as atividades mais prejudicadas com a pandemia, que mais perderam cargos. E quando estão em casa, trabalhando em casa, junto com o marido, junto com o filho que está estudando, e a internet não é suficiente para atender a todos. Então, quem é que vai ter o acesso à internet?
Bom, meu filho não pode deixar de estudar. Ah, meu marido, ele é o chefe da família, eu tenho que dar preferência para ele. Quem é que está pedindo demissão? Quem é que está saindo dos postos de trabalho porque não tem um acesso à internet compatível com a necessidade? É a mulher. Então, infelizmente, os números são terríveis. Nós temos aqui, deixa eu até ver aqui para eu não falar o número errado, mas se eu não me engano, 80 milhões de mulheres, olha, na América Latina, o número de mulheres fora do mercado de trabalho saltou de 66 milhões para 83 milhões com a pandemia. É impressionante, gente. É, assim, uma realidade muito dura. E, como eu disse, é para todas as classes sociais, para todos os níveis. No analfabetismo digital não tem relação com a sua escolaridade, sim com a sua experiência de vida. E é preciso, então, muitos movimentos aqui, um esforço coletivo das nossas entidades para dar apoio aos nossos colegas e dar apoio aí a todas essas pessoas que estão desempregadas e que vão continuar sem conseguir o emprego porque não têm capacidade tecnológica para acompanhar e para se qualificar, até mesmo para promover, para empreender dentro de casa, para ser uma costureira para as vizinhas, para fazer uma comida para fora. Se ela não sabe utilizar a internet para divulgar os seus serviços, ela não tem como trabalhar. Então, vamos pensar melhor, vamos amadurecer e refletir sobre esse tema tão importante. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para a gente conversar mais. Parabéns, doutora Isabela, por abordar este tema tão caro. Eu estava ansiosa para ouvir, porque realmente é muito preocupante, né? Nós precisamos nos conscientizar, mas precisamos encontrar caminhos para sair dessa transformação sem muitas perdas. Ocorreu muito rápido a transformação digital, uma velocidade da luz, assim, está à frente das pessoas, e com a pandemia, tudo isso apressou, né? Mas, enfim, eu vou comentar aqui, tem um questionamento e 2 comentários. O doutor Elmano, que é o representante da Abrat aqui na nossa associação, ele diz: excelente, doutora Isabela Castro. Além de muitos não terem acesso virtual, também é um meio caro e que impede muitos outros de ter esse contato virtual, mesmo morando em locais onde o sistema esteja disponível, e é preciso garantir o acesso a todos. Aqui, nós tivemos, Isabela, aqui no Piauí, colegas que não tiveram como dar continuidade ao trabalho. Realmente, a pandemia complicou mais ainda, né? Porque você realmente precisa de uma boa internet, um bom computador, notebook. Nós precisamos do token, que também é uma ferramenta cara. E uma colega comenta aqui no Facebook, a Sabrina Ramalho, ela diz: e aqui na minha subseção, o escritório compartilhado da OAB vive sem internet. Então, realmente, as instituições, as associações, e principalmente a OAB, ela precisa se preocupar com isso. Nós temos advogados de várias gerações, né? E por falar em gerações, quem aí fez curso de máquina de escrever já se vacinou? Então, lá, esse adiante estão fora. Então, assim, nós temos realmente advogados e advogadas de várias gerações, e eu vejo essa dificuldade no dia a dia. Eu mesma não... eu não sei se é porque eu criei uma rejeição ao PJE, eu xingo ele todos os dias. Eu não consigo fazer alguns cálculos no PJE Calc. Tem uma... Assim, não sei, eu tenho raiva dele, por isso talvez eu não consiga. Mas eu sei que eu preciso me adaptar, senão eu vou ficar realmente para trás. O Lauro, ele faz um questionamento novamente, né? Doutora Isabela, qual a sua crítica? Como é que a senhora analisa o dilema entre utilizar as sessões telepresenciais e por videoconferência no seio, né, pandêmico, em detrimento desses excluídos digitais, ou deve aguardar as condições razoáveis para o uso da tecnologia? É o que nós temos enfrentado. Partes que não conseguem entrar na audiência, testemunhas que não conseguem. A justiça não pode parar. Qual a sua crítica quanto a isso? Eu acho assim que a gente sempre, o juiz, ele deve consultar as partes para saber se elas gostariam, se elas aceitam fazer a audiência virtual ou não, e se elas têm condições de fazer. E se aceitarem, no início da audiência, houver algum problema técnico, que a audiência seja suspensa sem penalidade para as partes.
porque realmente é muito difícil. Eu mesma fiz uma audiência semana retrasada, aonde assim, eu estava dentro do meu escritório, eu levei as testemunhas e as partes, meu escritório assim é espaçoso. Eu tive, assim, eu me dei ao trabalho de levar o notebook, porque no meu computador fixo eu não fico de frente para a porta da minha sala, para mostrar para o juiz a porta da minha sala, para mostrar a entrada e saída das testemunhas da sala, a entrada e saída da parte. E mesmo assim, o advogado da outra parte, que era um advogado de São Paulo, que não me conhecia, fez questionamentos dizendo que eu estava induzindo a testemunha. Eu me senti profundamente ofendida. Eu achei que foi de uma falta de ética sem tamanho do outro advogado, mas eu sei que está acontecendo esse tipo de coisa, mas assim, a gente fica realmente entre a cruz e a espada. Eu acho que, no mínimo, a justiça deveria ter salas, se ela quer fazer o virtual, que ela ponha salas disponibilizando internet e computador para que as pessoas possam ir lá, ficar num quartinho, num cubículo que seja, isoladas, aonde tem ali um oficial que está verificando isso tudo, que a pessoa está sozinha, para ela poder fazer. Mesmo porque eu quero também aqui divulgar um dado para vocês. Hoje em dia, são pouquíssimas pessoas que têm computador. A maioria do acesso virtual é feita pelos celulares. Só que o acesso via celular não permite que a gente use token, a gente não consegue visualizar bem os processos, não consegue interagir dentro dos sistemas jurídicos. Então, assim, isso já é um problema muito sério. Então, como que nós vamos fazer? E eu quero até aqui rapidamente mostrar uma pesquisa para vocês, que saiu no início do ano passado. Eu sei que os dados, é uma pesquisa do IBGE, e eu quero mostrar aqui, não sei se eu consigo mostrar aqui direito para vocês, não vai dar para ver direito. Aqui deu. Por que você não usa a internet? Uma pesquisa nacional divulgada pelo IBGE no PNUD, e que saiu, então, no início do ano passado. 41%, 41,6% não sabiam usar a internet. E 34,6% não tinham interesse. Claro que isso daqui é uma pesquisa realizada pré-pandemia, hoje em dia não é uma questão de interesse, e sim de necessidade, né? Mas o problema de não saber acessar persiste. E em todas as idades, em todas as faixas etárias e em todos os níveis sociais. Então, se eu não sei usar a internet, como é que eu vou poder ser testemunha num processo? Como é que eu vou entrar numa sala de Zoom? Como é que eu vou participar dessa audiência? Como que eu vou fazer? Então, assim, é uma situação muito difícil, e eu acho que tem que ficar sempre a escolha do advogado fazer ou não a audiência, aceitar ou não essa pauta da audiência presencial ou virtual. Eu acho que todos os juízes devem oferecer essa opção, e o advogado, em contato com a sua parte, com o seu cliente, com as testemunhas, ele decide se ele aceita ou não. Se ele não aceita, fica postergado. Se ele aceitar, nós tentamos fazer. Eu estou com diversos procedimentos, inclusive na área civil, extremamente prejudicados, perícias de estudo psicossocial na área de família, tudo está suspenso. Então, assim, os processos que ainda eram físicos, que a gente tem, processos antigos, principalmente na área de sucessões, estão todos suspensos. O prejuízo é incalculável para todas essas famílias, para essas pessoas e para nós, advogados, que deixamos de receber nossos honorários. Então, assim, é preciso que a gente dê uma amplitude a essa questão, que haja o apoio para dar o ponto de internet e para dar os equipamentos necessários para usar a internet, né? E depois de essa infraestrutura toda, é preciso a educação digital, que as pessoas saibam usar para que elas possam efetivamente conviver nesse ambiente virtual, que eu tenho certeza que nós não vamos regredir, nós não vamos voltar para trás. Isso chegou para ficar. Então, assim, nós vamos adaptar, vamos ser mais híbridos, mas ele vai continuar aí. Então, é preciso um esforço coletivo aí de adaptação e de educação. É verdade, doutora Isabela, é um caminho sem volta. Agora, também compreendo dessa forma, preciso uma maior sensibilidade. Agora mesmo, na pandemia, a gente ouviu relatos, né? Eu acredito que a Abrache ouviu muitos relatos
de juízes que não aceitavam, de testemunhas que não tinham condição de entrar e a audiência ficava prejudicada, de juiz que chegou a comentar, nossa, mas não tem uma internet 4G, sei lá, é tão fácil, qualquer pessoa tem, trabalhava com tecnologia. Então, assim, realmente precisa de sensibilidade, e essa aceleração, como eu disse, ela não pode prejudicar, né, o lado humano. Mas então, agora vamos passar para o tema da doutora Dione Almeida, que é a proteção do ambiente de trabalho para as mulheres em tempo de pandemia. Muito interessante também, e a gente realmente precisa muito discutir sobre isso ainda. Tá sem som, Dione. Continua sem som. Desconecta o fone, que aí, quem sabe, vai funcionar. Talvez ela tenha que sair e ingressar de novo, não? Você Ou tenta entrar reiniciar o... novamente, se você não conseguir, a gente passa para a Luciane, e aí você vai tentando arrumar. Você testou quando entrou, estava tudo ok. Veja só, são os problemas da tecnologia. Sim. Imagina você. Ainda tem mais uma questão para nós, advogados e advogadas. Eu tenho raiva do PJE, né? Vocês já perceberam. Todo mundo tem, né? Né? Pesadelo judicial eletrônico. Então, cada tribunal ainda tem as suas diferenciações. E para essa geração, realmente, né, a X, Y, não sei, a Isabela que estudou melhor aí as gerações, a gente ainda tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar esses parâmetros que tem em um, não tem em outro, né, de localizar. Enfim, a Agora, vocês advocacia... imaginem, a Dione é jovem, está acostumada a trabalhar online, a fazer milhares de eventos online, e ela teve um problema. Imagina se é um advogado que já tem um pouco mais de dificuldade, que está entrando numa audiência, se esse evento fosse uma audiência, o quanto ele já fica nervoso, o quanto isso traz de ansiedade, como vai ser o desempenho dele naquela audiência quando ele entra já assim, nessa situação. Poxa vida, é muito difícil. Então, a internet ela é uma excelente ferramenta de trabalho, mas ela pode nos trazer problemas, ela traz esse tipo de situação e muita ansiedade. Então, é preciso sensibilidade na hora de lidar e na hora da gente tratar essas situações. A Cristina está dizendo aqui para a gente também que tem juiz que manda tirar a máscara porque não está ouvindo o que o advogado e a parte estão dizendo. Agora, você imagina, no caso de clientes trabalhistas, muitas vezes você tem que levar para o escritório, né? Uhum. Como que você vai ficar todo mundo tentando evitar o contágio e tirar a máscara para fazer audiência? É muito complicado, muito. Noelia, você está sem microfone. A gente passa para a Luciane e depois a Dione entra e fala do trabalho da mulher. Vamos ver, ela entrou. Conseguiu, Dione? Ah, está conectando. Olá. Deu. Deu certo. Entrando pelo celular. Vamos lá. E agora? Tudo, consegue me escutar agora? Sim. Boa tarde a todos. Desculpa pelos problemas digitais. E eu testei, nós conversamos antes e mutou. Não sei, me desculpem. Bom, eu cumprimento a todos que nos assistem, na pessoa da nossa presidenta,
doutora Noélia. Eu acho que é muito importante nós nos acostumarmos com o termo presidenta, um termo tão polêmico, né? Mas eu acredito que nomes importam e importam muito. Cumprimento as minhas colegas painelistas, pessoas que eu tenho muito carinho, doutora Isabela, doutora Larissa, doutora Luciane, e falar sobre... Eu estou com o celular na mão, porque eu não sei onde está meu suporte, foi pegando de surpresa. Falar sobre proteção do meio ambiente de trabalho da mulher é sempre um assunto muito caro e de extrema relevância. Nós temos que falar sobre direito ao trabalho decente da mulher, as dificuldades de efetivar esse direito diuturnamente, até que nós possamos realmente usufruir de um trabalho que seja seguro, que seja saudável, que não tenha discriminação, que não tenha assédio. E falar sobre isso em tempos de pandemia requer uma certa maturidade. Maturidade no sentido de nós reconhecermos que nós somos um país que nós nunca tivemos muita maturidade política para reconhecer direitos sociais, dentre eles o direito ao trabalho decente. Nós temos que partir da afirmação de que o meio ambiente de trabalho não é equânime, que mulher e homem não têm usufruído da efetividade dos direitos que são garantidos, e que o nosso país, que o Brasil, ele contribuiu com essa desigualdade de gênero e de raça ao longo de séculos, né? Não só por omissão, quanto por ação. Durante séculos, nós ficamos à margens de uma proteção constitucional, e isso vem refletindo nos dias de hoje. Então, falar sobre direito do trabalho, falar sobre direito ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável por parte de mulher, é partir de um caos que foi agravado por uma pandemia. Nós que nunca tivemos maturidade para reconhecer direitos sociais e para efetivá-los, não seria diferente numa pandemia. E é engraçado, porque a própria Constituição Federal, ela não foi feita só para ser cumprida nos dias de glória da economia do país, né? Um patamar mínimo civilizatório tem que ser garantido também durante uma pandemia. Presidente Noélia, tá ok com o meu som? Porque eu só consigo ver você, não consigo ver chat, não consigo ver nada. Então, nós temos que analisar, com relação ao meio ambiente de trabalho, como era antes e como que ficou depois da pandemia. Antes eu já falei até para as pessoas mais otimistas que essa situação não era das melhores. Então, nós temos que apontar as dificuldades em da mulher acessar esses postos de trabalho em condições de igualdade e de ascender profissionalmente, porque a discriminação ela vem desde o processo seletivo, durante todo o contrato de trabalho, e aí nós vemos mulheres com filhos sendo preteridas à promoção, por exemplo, e também na dispensa, na rescisão do contrato. Não precisamos ser muito espertas para saber que numa dispensa em massa, os primeiros nomes na demissão são das mulheres. E não foi diferente durante a pandemia, mesmo tendo essas medidas que foram para garantir, para salvaguardar os postos de trabalho, quanto essas medidas, esses incentivos não foram suficientes para preservar esses postos de trabalho das empresas, foram as mulheres as primeiras a serem demitidas. Então, o desemprego, que é feminino, ele, que já era antes da pandemia, ele continuou sendo... quando essas medidas não foram eficazes, essa falta de efetividade dessas medidas para garantir e para preservar os empregos, essa ineficiência foi repassada
para as mulheres. E não tem como nós falarmos em pandemia e sem falarmos em trabalho em home office. E é imprescindível nós começarmos a debater diuturnamente como está funcionando esse trabalho em home e se esse trabalho em home ele tem sido igual para homens e para mulheres, para nós, trabalhadoras autônomas ou empregadas, e para os trabalhadores do sexo masculino. Eu tenho uma impressão que eu acho que é unânime, eu não preciso trazer dados estatísticos, que é unânime o conhecimento de que esse trabalho em home não tem sido igual para homens e para mulheres. E é imprescindível nós lembrarmos, presidente Noélia, que o trabalho em home ele não serve para retirar direitos fundamentais, né, como o trabalho decente, e esse trabalho em home, ele não autoriza o empregador a violar direitos. E aí tem uma grande dificuldade, porque os empregadores, eles sentem que o poder diretivo de controlar o acesso, o trabalho do trabalhador em home, ele foi diminuído. Ele tem uma sensação de que ele perdeu o controle sobre aquele empregado em home, mesmo nós sabendo que existem todos esses meios telemáticos de se controlar toda a atividade do empregado enquanto ele trabalha em casa. E olha só que interessante, esse trabalho em home, ele não deveria desonerar o empregador do dever de oferecer um posto de trabalho sem assédio e sem violência. E quando eu falo sem assédio e sem violência, eu tenho que falar das cobranças excessivas, né? As mulheres, elas estão sendo mais cobradas que os homens no trabalho em home, porque o empregador sabe, né, e nós não podemos negar, que essas horas de trabalho pagas por empregador, elas também estão sendo usadas para que a trabalhadora atenda o seu filho que está estudando em casa, para que essa trabalhadora desça com o lixo, para que essa trabalhadora coloque o almoço no micro-ondas ou coloque o feijão para cozinhar. Então, é uma estrutura que não foi criada pela trabalhadora, né, e que vem ao longo dos séculos, mas que hoje está sendo, a fatura está sendo repassada exclusivamente para a mulher. Então, as mulheres sendo mais cobradas, elas têm duas tendências. Ou ela aumenta mais a produtividade, com medo de ser dispensada, com medo de perder uma promoção, uma chance de promoção. E essa maior produtividade, nesse sentido, ela vem impreterivelmente acompanhada do adoecimento da trabalhadora. E aí nós temos que pensar se essa produtividade ela será proveitosa para nós enquanto sociedade. Uma trabalhadora doente é uma sociedade doente, e isso vai ser repassado para os cofres públicos, vai onerar o INSS, vai aumentar a demanda nos hospitais, postos de saúde, vai refletir também, vai impactar no valor dos próprios convênios médicos, né? E nós também temos que ver se para nós é vantajoso nós termos trabalhadoras produtivas e doentes nos atendendo. Você imagina professora doente por excesso de cobrança, alfabetizando os nossos filhos, atendente num posto de saúde doente, uma médica doente, por exemplo, um advogado que lida com a liberdade, com direitos dos seus clientes, né? E uma outra questão que nós temos que pensar quando nós falamos em mulher é se essa empregada, se essa trabalhadora não está produzindo mais, se ela está produzindo mais, ela está ficando doente. E se ela não está produzindo mais, se ela teve essa produtividade diminuída no trabalho em home, ao que se dá essa baixa produtividade, né? Será que nós não estamos exclusivamente responsabilizando uma trabalhadora por uma baixa produtividade em razão de uma estrutura
que existe e que é imposta para essa trabalhadora e para todos nós, mulheres, ao longo dos séculos? Será que nós não estamos responsabilizando as nossas trabalhadoras por uma baixa produtividade, quando essa baixa produtividade se dá em razão desta mulher estar em casa demasiadamente demandada, com o marido em home, com filhos estudando em casa, porque antes a mulher ela também tinha muito, ela tinha, mesmo pegando o trânsito, mesmo voltando para casa cansada, ela tinha aquele momento de socialização, do horário do almoço, por exemplo, né? Hoje não, hoje ela trabalha e a impressão que dá é que não tem mais final de expediente, né? E quando nós falamos em direito, nós temos que lembrar que ainda que esse excesso de conexão não traga horas extras, isso não isenta, por exemplo, de nós levarmos isso para o campo da responsabilidade desse empregador, né? Não paga horas extras, mas pode pagar uma indenização e deve pagar uma indenização. Nós temos que começar a olhar a reparação de danos extrapatrimoniais com uma cabeça além, muito além da monetização, mas uma responsabilidade que ajude a gente a construir uma outra concepção de trabalho que não adoeça, que não mate, porque o trabalho é ou deveria ser um meio da pessoa se realizar como ser humano, né? Deveria ser muito mais que um meio de sobrevivência e de adoecimento, deveria ser um meio de se realizar profissionalmente. E essa questão de gênero tem sido obstáculo para essa realização pessoal ao longo dos séculos, e vai continuar a ser se nós não começarmos a discutir isso, reconhecendo cada um o seu lugar de privilégio no ambiente de trabalho. O quanto para mim é proveitoso ser homem, o quanto para mim é proveitoso ser hétero, o quanto para mim é proveitoso ser branco, alto, magro, e por aí em diante. Então, eu acho que nós temos que virar a chave. Se nós não discutirmos isso, a gente vai ficar discutindo MP, e não vai chegar onde nós precisamos chegar, que é passar desse patamar mínimo civilizatório. Agora a gente está brigando para manter um mínimo que já foi reconhecido há muito tempo e que só foi reconhecido depois de muita luta. Eu acho que a gente está regredindo como sociedade, né? E isso é algo que me preocupa muito. Essa questão da divisão de gênero que acontece fora, no ambiente de trabalho, ela também acontece nos nossos lares. Então, um casal trabalhando em home, eu acredito que seja a mulher que levante para atender o interfone, para auxiliar o filho. Então, nós também temos que pensar e repensar como nós estamos educando os nossos filhos, né? E talvez nós precisássemos passar por uma pandemia, trabalhar em home, estar exaustas para a gente ver ou analisar, espera aí, será que eu estou realmente educando meus filhos para um mundo mais justo? Ou essa igualdade que eu prego lá fora é só lá fora? Na minha casa, eu continuo sendo a que faz absolutamente tudo, né? Então, em relação ao home office e com relação à pandemia da Covid-19, nós temos, de um lado, uma empregada que não tem um home que favoreça o trabalho em condições de dignidade, não tem um home em razão de uma estrutura que é estruturada, uma sociedade que é estruturada no patriarcado, e nós temos também um empregador com poder diretivo afetado, tentando garantir uma produção e driblar uma crise, repassando pelo excesso de controle da jornada, algo que acabe, por exemplo, invadindo
a própria privacidade, né? Uma outra questão, se nós partirmos daquela premissa que a casa é asilo inviolável, e nós não temos ainda uma legislação que fale até onde pode ir, até onde esse controle pode ir sem violar esse direito à intimidade do empregado. Uma outra questão é, o empregador, ele deve informar expressamente, de forma ostensiva, como que funciona, para evitar acidente de trabalho, questão de ergonomia. O empregado, ele tem que assinar aquele termo, mas isso não garante que será cumprido na casa. Então, não tendo esse poder de inspeção, como fica, né? E veja, o que acontece? Qual seria a solução? Faz um termo, orienta, faz uma cartilha, dá palestra, faz reuniões. Uma outra questão que nós temos a gente ganhou em alguns aspectos e perdeu em outro. Ganhamos com relação ao trânsito, perdemos com relação a poder socializar, a conversar no horário de almoço, a ver pessoas. E aí nós temos o problema da ergonomia, da internet. Nós também temos que lembrar que nós somos um país pobre. Não são todas as pessoas que têm, por exemplo, um espaço físico que permite trabalhar em home, né? Nós temos problemas socioeconômicos, além desses culturais que eu falei, do machismo, nós temos um problema de temperatura, nem todo mundo tem um ar-condicionado como tinha na empresa. Nós temos um problema da iluminação, nós temos um problema dos filhos, nós temos um problema que nem todo mundo tem um escritório, às vezes está a mulher, um notebook, mais 4 crianças e o cachorro latindo. E aí nós temos, quando a gente fala em home, a gente fala em internet, nós temos a fadiga do Zoom, né? Já tem uma pesquisa aí fora que fala da fadiga do Zoom. Como que a pessoa fica? Porque além dos olhos secos, em razão da lâmpada, por exemplo, eu não uso óculos para fazer live, mas aí eu fico apertando assim perto da luz. E depois que você sai, você fica, depois de 8 horas, quem trabalha, vai estar mais irritado. E quando isso reflete, não só na vida, no físico, mas na vida familiar desse trabalhador que depois de 8 horas está exausto e fadigado. Também acho que a tendência é que nós tenhamos uma sociedade um pouco mais doente quando tudo isso passar, mas que vai servir para a gente repensar algumas coisas. E aí, falando disso, nós temos que lembrar, quando a gente fala em mulher, da questão dos filhos com relação à gestação. Muito embora a gente sabe que tem estabilidade, que tem Convenção 111, que o Brasil não ratificou a Convenção 190, que foi uma grande oportunidade da gente criar um ambiente de trabalho, uma sociedade mais civilizada. Nós tivemos, na pandemia, por exemplo, o estado do Pará e do Pernambuco colocou o serviço doméstico como serviço essencial. Olha só que interessante. A advocacia não foi serviço essencial. O serviço doméstico foi essencial nesses 2 estados. Olha só como nós temos uma herança escravocrata no nosso país, né? Então, eu não preciso lembrar que, muito embora a gente fale serviço doméstico, mas pode ser homem também, pode ser motorista. Culturalmente, quando nós falamos em trabalho doméstico, nos remete à figura de uma mulher, e geralmente de uma mulher negra. São coisas que não têm importância. Tem importância. Se nós estamos discutindo meio ambiente de trabalho, se nós estamos discutindo progresso, construção de um país democrático, livre, fraterno, justo e próspero, nós temos que discutir questões como essas, né? E aí nós temos uma PL, que é a 5581, que tenta trazer, eu acredito,
eu acho que o que eu vi, eu peguei 2 pontos que são bastante interessantes, que coloca o coworking e os similares como por tomador de serviço, e aí esses locais que alugam, por exemplo, salas, eles respondem solidariamente, eles são responsáveis solidariamente pelas medidas de saúde e segurança do trabalho. Acredito que isso seja um avanço. E aí também fala que o empregador ele poderá, né, ter acesso a esse ambiente de teletrabalho por meio remoto ou com visita presencial, mas com autorização do empregado. E aí tem autorização, vai ser previamente, se limitando, obviamente, ao local de trabalho. Se a trabalhadora fica na sala, não tem por que inspecionar na cozinha, por exemplo, né? E, por derradeiro, só para não avançar no tempo, nós tivemos em maio uma lei que fala sobre a gestante, que é a 14.151, que obrigaria, né, obriga todos os trabalhadores a colocarem essas empregadas gestantes em home, para preservar a saúde, obviamente. Isso eu acho que é uma coisa muito óbvia. Mas o que acontece é que isso, para mim, gera uma certa preocupação. Se nós pensarmos que lá atrás, quando colocou quando o Estado tirou da responsabilidade do empregador, a empregada gestante com relação ao salário maternidade, foi para que essas trabalhadoras não fossem oneradas, né? Não fossem discriminadas. A tendência é o trabalhador, a ideia foi essa inicial, o trabalhador, deixando de custear esse salário maternidade, não terá por que discriminar uma mulher na hora da contratação, já que ele não vai pagar. Então, essa lei, talvez, ela tenha um efeito contrário, no sentido que nós pensarmos que pode surgir uma discriminação em contratar uma mulher durante esta pandemia, pois esta mulher ficará em casa e quem será onerado é o empregador e não o Estado, ao contrário do salário maternidade. Então, pode ser que tenha um efeito contrário ao que já se fez lá atrás, e essa proteção por essa lei pode ser que ela acabe desprotegendo a mulher se nós partirmos de uma discriminação e de uma herança escravocrata e machista que nós temos. E, por derradeiro, nós temos que pensar que esta lei é de 13 de maio, e no dia 20, a doutora Thaís Cremasco deu uma entrevista e falou que ela já havia sido procurada por gestantes que os empregadores não colocaram em home. Então, assim, uma semana depois, ela já estava sendo desrespeitada. Esse desrespeito vai chegar, ou deveria chegar, no judiciário. E aí nós temos uma outra questão, que é um assunto que a gente poderia ficar dias falando, é como é que o judiciário vai receber essas demandas. Será que o judiciário, né, o nosso país, reparação de danos, assédio, ocupa o 14º assunto mais recorrente no tribunal. Então, como que esse tribunal vai receber essas demandas? Vão entender que teve uma violação de direitos e, em razão disso, cabe danos extrapatrimoniais pelo desrespeito à lei, ou vão entender que, olha, não colocou em home, mas não houve prejuízo. Ninguém morreu, não perdeu o bebê, não teve dano, foi um mero aborrecimento. Então, a minha crítica final é que o judiciário vem contribuindo também com essa falta de respeito a direitos fundamentais quando condena, por exemplo, uma empresa que viola direitos a pagar indenização de R$3 mil, né? Esse valor não repara dano, não educa a sociedade e não pune quem viola a lei. E não é essa a função dos danos patrimoniais.
né? Nós poderíamos, a reparação poderia ser um meio muito efetivo de se educar uma sociedade com heranças tão horrorosas como a nossa. Poderia, eu espero que seja, e que daqui para frente a gente avance no sentido de ter uma outra concepção de direito de mulher, de direito ao meio ambiente de trabalho, que a gente não tenha discutindo coisas tão óbvias, né? Eram essas minhas considerações. Obrigada, Noemi. Excelente, Dione, excelente. Não, a gente poderia ficar aqui até 10 da noite, ainda tem a Luciana, Não né? poderia, Com questões, não poderia, porque eu com estou ela. segurando com a mão. Isso é o trabalho da mulher, querida. Meio No ambiente do home trabalho office. adverso. Então, é mais do que necessário a gente refletir sobre o ambiente de trabalho para a mulher, porque, na verdade, o ambiente laboral, o mercado de trabalho, ele é masculino. Por mais que existam leis que nos protejam, por mais que seja proibido, inclusive, contratar com diferenciação de sexo, mas você observa em números, né? Números de seletivos. E ainda mais na pandemia agora, com essa legislação, de uma certa forma, falha, deixou muito vácuo essa legislação da questão da mulher grávida, né? Deixou um vácuo enorme. Então, assim, você falou das demissões na pandemia, e eu estava lendo sobre essa questão da mulher no ambiente de trabalho também há um tempo atrás, há uns dias atrás. Em dezembro, o IBGE, um levantamento do IBGE feito pelo CAGED, e isso se trata de números, de formalidade, fora as empregadas domésticas, as babás, as diaristas, 65,6% das demissões agora em pandemia foram de mulheres, e esses números são apenas os oficiais. Então, com tanto tempo que a gente fala de igualdade, nós ainda estamos discutindo, em 2021, o meio ambiente laboral ideal para a mulher. Mas então, para encerrar, vamos passar para a doutora Luciane Toes, que vai falar sobre o machismo do nosso dia a dia no exercício da advocacia. Com você, Luciane. Tudo bom, gente? Boa noite. Já vou dizer boa noite, porque aqui no Rio Grande do Sul já está escuro, né? Tá um frio danado, então eu estou aqui, ligo e desligo o ar-condicionado para não ressecar. Então, bom, boa noite, obrigada ao presidente Otávio pelo mais esse espaço, a Carla, que é a presidente da escola, a Noélia, que é a nossa presidente da comissão. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa bancada, vou chamar assim, bancada virtual, com a Isabela, com a Larissa, que é minha amiga do coração, com a Dione, essa linda. E vou falar, vi aqui que o Lauro deixou uma pergunta, que eu acho, Lauro, que eu posso responder na minha fala para ti. Ele deixou a pergunta para a Dione, mas como é que os homens podem ajudar as mulheres? Primeiro, os homens não devem ajudar as mulheres, né? Os homens devem dividir com as mulheres as atividades e as tarefas. Então, esse conceito de ajudar já é um conceito que já coloca o homem no papel de coadjuvante, né, dos encargos familiares. Então, na verdade, é importante essa ideia de dividir. Mas eu quero começar aqui, para não fugir muito do meu tema, e porque eu tenho uma proposta um pouco diferente de fala, começar por uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo dessa semana, né, do Datafolha Pesquisa, foi publicada no jornal do dia 29 de junho, portanto, essa semana, sobre machismo nos escritórios de advocacia e nos espaços reservados ao sistema de justiça, vamos chamar assim, né? Fora os departamentos jurídicos de empresas, escritórios de advocacia, salas comerciais ligadas à advocacia, etc. Diz lá, vou ler, abrindo aspas, 1/3 das mulheres advogadas do país diz já ter sofrido assédio sexual ligado aos seus locais de trabalho por parte de colegas, chefes, clientes ou outros. O levantamento também revela que cerca de 1/4 das advogadas e advogados negros diz ter passado por situações de discriminação racial nos ambientes profissionais em que atua, especialmente no sistema de justiça. Quanto ao tema da discriminação de gênero, a pesquisa mostrou ainda que 35% das mulheres afirmam ter passado por essa situação. 1/3 das mulheres advogadas já sofreu assédio sexual em ambiente de trabalho. Bom, lido essa primeira parte da pesquisa,
E aí, toda vez que eu falo sobre machismo, esse é um assunto bastante recorrente nas minhas intervenções, isso se dá, regra geral, dentro de uma abordagem acadêmica, né? Ou ainda como uma espécie de ativismo, já que eu sou uma mulher feminista, então o meu lugar de pertencimento me permite que eu estabeleça as minhas considerações a partir desse lugar de crítica ao machismo. Mas hoje eu gostaria de propor por uma coisa diferente, vou pedir licença, inclusive, para a Noélia, meio arrebatada pela proposta do feminismo da Bell Hooks, para quem homens, mulheres, crianças, pessoas de todos os gêneros, jovens e adultos, podem ser educados e podem educar para o feminismo, e aproveitando o gancho, e é uma oportunidade enorme falar depois da Dione, porque ela falou da educação das crianças para uma outra perspectiva, né? Eu quero falar aqui sobre comportamento masculino, sobre machismo, sobre toxicidade, sobre linguagens ofensivas e, claro, sobre estereótipos, porque a vida de todas as mulheres é feita de tantos estereótipos quanto são necessários para lhe impedir de se desenvolver livremente na sociedade. E aí, considerando que as minhas irmãs aqui de bancada já vivenciam as práticas das quais eu vou falar aqui, o meu papo hoje, a minha fala hoje está dirigida, está direcionada para os homens que estão aqui nos acompanhando, que vão ver essa live pelo Facebook, estão assistindo ou vão assisti-la depois. O que é o machismo, senhores? Machismo é um comportamento expresso por opiniões e atitudes quando os indivíduos recusam a igualdade de direitos e deveres entre gêneros sexuais. E aí vão favorecer e enaltecer o sexo masculino sobre o sexo feminino. E a gente vai partir do pressuposto de que todos os homens que nós conhecemos, inclusive aqueles que a gente acha mais fofos, são machistas. Todos os homens atravessam a vida beneficiados pelo gênero ao qual fazem parte, e a maior parte deles não questiona esses privilégios. E isso acontece mesmo quando a gente transversaliza o recorte racial, ou seja, a gente aí também na questão do homem negro vai ter questões relacionadas ao machismo. Por quê? Porque o machismo é exercido pelo sujeito. E aí, em um pensamento machista, a gente vai encontrar um sistema hierárquico de gêneros, onde o masculino está sempre numa posição superior ao feminino. Ou seja, o machismo é a ideia de que os homens são melhores do que as mulheres. Como assim, Luciane? Bom, eu tenho certeza de que alguns dos homens que vão ouvir esse meu papo aqui podem pensar, mas é óbvio que nós somos melhores do que as mulheres. Outros vão dizer, não, a gente não é melhor em tudo, mas em algumas coisas a gente é melhor do que as mulheres, porque a gente tem habilidades diferentes das mulheres. E, por fim, outros vão dizer, ufa, eu não sou machista, né? Acho que a minha mulher faz tudo melhor do que eu, inclusive as minhas coisas. E aí vamos começar por aí. O ideal machista divide o mundo em o que é do homem e o que é da mulher, em o que é masculino e o que é feminino. E se tu achas que existem profissões de homens e profissões de mulheres, ou trejeitos de homens e trejeitos de mulheres, manifestações de homens e manifestações de mulheres, emoções de homens e emoções de mulheres, tu eres uma pessoa machista. Não importa qual o sexo tu tenhas. Então, não são apenas as mulheres que vão sofrer com o machismo como uma forma de preconceito. As formas de expressão femininas é que vão ser discriminadas. De acordo com essa convenção social do machismo, o homem vai seguir o que ele chama de um estereótipo masculino, enquanto a mulher vai seguir agindo segundo o que foi pré-definido como feminino. Por exemplo, homens sentam como eles bem entendem, pernas abertas, né, acocados, enfim. Mulheres sentam de pernas fechadas, cruzadas e, de preferência, escondendo o sexo. Então, a gente vai ver como isso funciona, por exemplo, no ambiente corporativo. Todas nós já ouvimos aquele colega, chefe ou supervisor que diz, eu não gosto de trabalhar com mulher porque as mulheres competem muito entre si. Ou aquela ideia fixa e propalada de que as mulheres puxam o tapete de outras mulheres. Aí eu pergunto, puxar o tapete é um comportamento feminino ou é um comportamento competitivo estimulado no sistema corporativo pelo capitalismo?
Quando um homem puxa o tapete, ele está sendo agressivo, proativo, correndo atrás do que ele quer. Quando uma mulher puxa o tapete, ela está sendo o quê? Uma mulher? Eu não estou defendendo aqui puxar o tapete de ninguém, me entendam. Mas eu quero aqui estabelecer que se consolidam estereótipos que prejudicam e muito as mulheres nos ambientes de trabalho. Outro deles é, por exemplo, que mulheres não podem trabalhar juntas, que mulheres tagarelam muito, que mulheres fofocam muito, que mulheres não conseguem guardar segredos. Isso compromete a participação de mulheres na socialização de informações confidenciais nos escritórios, por exemplo. O machismo vai ser um preconceito, e esse preconceito vai se expressar através de opiniões e atitudes que vão se opor à igualdade de direito entre os gêneros. Então, aquilo que pode parecer uma brincadeirinha inocente tem um fundo, por exemplo, dentro de um escritório de advocacia, que é o favorecimento de uma pessoa em detrimento da outra, e no nosso caso aqui, do gênero masculino em detrimento do feminino. O machismo é uma opressão, nas suas mais diversas formas e nos mais diversos espaços onde se exercita, né? A gente está aqui falando para a advocacia, que é uma profissão muito masculinizada, e que reafirma enfim, e propaga e divulga muito essa questão da estereotipização do que é feminino e do que é masculino. Mas isso não está só nos escritórios de justiça, de advocacia, não está só no sistema de justiça, como bem lembrou a Dione. Isso está em todas as esferas, né? A divisão sexual do trabalho é uma das provas disso. Para entender esse conceito de estereotipização do que é feminino e do que é masculino, a gente vai projetar isso como um acordo que se dá em cima da questão do gênero. E aí, bem rapidamente, dividindo um pouco essas definições, né? O sexo é a composição cromossômica das pessoas e o gênero é a construção socio-jurídica, cultural do sexo. Nesse sentido é que vão surgir os estereótipos de gênero, né? Esse conjunto de crenças e atributos pessoais que vão ser propagados como coisas de homem e coisas de mulher. Por exemplo, tem um senso comum de que as mulheres naturalmente apresentam características emocionais como serem gentis, serem emotivas, serem compreensivas, serem indecisas, serem dedicadas. Os homens, ao contrário, são competitivos, independentes, decididos e agressivos. Esses são estereótipos relacionados a cada gênero e que vão corresponder a essas predisposições que não são biológicas e não são naturais, mas são condicionamentos sociais. Aí eu quero trabalhar aqui algumas coisas que são muito controvertidas e que eu ouço muitas vezes em alguns grupos de advogadas, inclusive. Mulheres podem ser machistas. Ser machista é compartilhar do pressuposto de que homens devem possuir privilégios em relação às mulheres. Isso pode não ser um pensamento exclusivamente masculino. E por se tratar de uma crença enraizada na cultura da sociedade, ou seja, as crianças são ensinadas desde cedo a diferenciar papéis de homens e papéis de mulheres. Como assim, Luciane? Menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho, menina faz comidinha, menino usa capa de super-herói, né, para se preparar para os desafios da vida. A menina, como eu disse, senta de perna fechada. O menino, quando tem vontade de fazer pipi, faz em qualquer lugar, tem liberdade. Quando essas crianças crescem, elas carregam com elas exatamente esses estereótipos, aquilo que as meninas podem e aquilo que os meninos podem. Se a gente pensar nessa perspectiva, as mulheres não vão estar imunes de reproduzir e perpetuar o machismo estrutural. Como é que o machismo afeta os homens? Não afeta da mesma forma, obviamente, porque eu não tenho na questão dos homens a subjugação, a opressão e a exclusão social da condição de homem. Os homens não são objetificados porque eles são homens. Um exemplo óbvio, nenhum homem perde um emprego, uma oportunidade de emprego ou de promoção porque ele é um homem. As mulheres, sim, as mulheres perdem a oportunidade de emprego e perdem oportunidades de promoção porque são mulheres. Esse comportamento, no entanto, comportamento machista, pode prejudicar os homens em algumas circunstâncias. Uma delas é esse termo crítico
que nos remete à questão da masculinidade tóxica. O que significa masculinidade tóxica? Significa a forma como os homens são criados para se comportar na sociedade. Então, esses termos como virilidade, força, poder, agressividade, sexualidade, são ensinados aos meninos. E são excluídos do aprender, do saber masculino, possibilidades de, por exemplo, demonstração de vulnerabilidade e de carinho e de afeto e de sensibilidade que são do estereótipo feminino. E isso vai acontecer porque as condutas tidas como femininas são atacadas em qualquer uma das suas expressões, mesmo quando elas vêm dos homens. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma das características mais sintomáticas da masculinidade tóxica é a brutalidade, que vai estar nas estatísticas de violência, seja na morte de homens. O Atlas da Violência aponta 92% de mortes violentas ocorridas no Brasil são de homens, e a segunda questão é a agressão, que fica muito explícita nos dados relacionados ao feminicídio. Então, toda essa brutalidade aprendida, ela tem um impacto significativo na sociedade. Outra questão que envolve a brutalidade, esse comportamento excessivamente agressivo dos homens, é a questão das condutas homofóbicas, né? Então, tudo que se relaciona ao estereótipo feminino é rejeitado pelos homens. E aí a gente aqui estabelece uma outra diferença que é importante para a gente entender esse comportamento masculino, que é a diferença entre o machismo, o sexismo e a misoginia. O sexismo vai ser uma forma de expressão do machismo, né? É uma atitude de discriminação que vai estar baseada no sexo ou no gênero da pessoa. A misoginia é um pouco mais sutil, né? Ela vai se diferir porque a misoginia está relacionada ao ódio e ao desprezo, ou seja, ela envolve um conteúdo emocional de repulsa e de aversão. Então, tudo aquilo que não tem a forma da mulher como o homem imagina essa forma, ou tudo aquilo que tem forma de mulher, mas que contraria a estereotipagem masculina, vai ser produto para o machista de misoginia. Então, a gente tem aqui todas as violências, os assédios moral, verbal e sexual, a violência sexual e doméstica, o feminicídio, né? Tudo isso vai estar nesse contexto da misoginia. E para finalizar, porque eu não quero me estender muito, porque meu tempo aqui já passou, eu quero lembrar as diferenças entre machismo e feminismo, para a gente parar com essa história de que feminismo é o oposto do machismo. Homens, dizer isso demonstra falta de conhecimento e de compreensão até linguística. Por definição, o machismo é o entendimento de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é o entendimento de que homens e mulheres são iguais. Então, eu não tenho contraposição aqui. O machismo é uma violência e o feminismo é a ideia radical de democratizar a sociedade a partir de pressupostos de igualdade, de equidade, de paridade. Noélia, eu vou terminar aqui, que já terminou meu tempo, e para a gente poder debater um pouquinho. Ok, Luciane. Olha, eu gosto tanto de ouvir vocês e eu acho que quem está assistindo e quem vai assistir vai pensar do mesmo jeito que eu estou pensando, tendo a mesma sensação. Oh, já acabou, que pena. É muito bom. Olha, Luciane, essa questão de diferenciar, de conceituar, de fazer a sociedade entender, principalmente nos dias de hoje, sobre o que é machismo e o que é feminismo, se faz necessário e muito. A gente não pode se cansar e nem deixar de falar desse tema, seja para a advocacia, seja para a sociedade, seja numa roda de amigos, seja dentro do seio familiar. Você precisa estar o tempo inteiro, que parece que a gente está tendo um retrocesso, né? Você vê amigas, advogadas, colegas que estudam, que trabalham no dia a dia, que lidam, que saíram de casa, que casaram, que têm essa liberdade de estar aqui assistindo, fazendo um evento, estudando, e elas ainda têm essa discussão em mente, esse questionamento, ou então não fazem questão de dizer porque tem medo de dizer que é feminista ou que está nessa luta também pela igualdade de direitos, que não é nada mais, nada menos do que
a luta pela igualdade, não pela superioridade. E eu vou ler aqui essa frase de Simone de Beauvoir, que é um livro antigo, né? O Segredo do Sexo foi de 1949, e ela dizia: a humanidade é masculina, não mudou nada. A humanidade é masculina. E o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Então, falou a Dione sobre as questões do ambiente laboral, né? Falou a Isabela da questão do trabalho, meio digital. Falou a Larissa sobre os direitos do trabalho, na importância da sociedade, e nós estávamos ali. Como diz a Simone, a mulher ela não é considerada como um ser autônomo. Então, a gente vai continuar discutindo, vamos fazer outros eventos, outras lives, e assim, eu recomendo que todas nós possamos ser multiplicadoras dessas falas, multiplicadoras e multiplicadores, né? Porque tem homens nos assistindo aqui e no Facebook que vão continuar nos assistindo. Infelizmente, nós findamos mais um evento da Comissão Feminista da Abrat, mas é só agora, a gente volta por alguns dias, a gente volta novamente, falando de outros temas muito interessantes. Eu só tenho a agradecer a todas vocês que se disponibilizaram. Parece que hoje foi mais gostoso do que todos os dias. Todo mundo ultrapassou um pouquinho o tempo e a gente querendo ficar mais. Então, agradecer a todos que nos assistiram, os que não vão nos assistir, agradecer novamente a nossa diretora da escola, a doutora Carla, ao nosso presidente, e eu encerro com um refrão da música de Legião Urbana, que diz: mas quando chegar o fim do dia, eu só penso em descansar e voltar para casa para os teus braços, quem sabe esquecer um pouco de todo o meu cansaço. Nossa vida não é boa e nem podemos reclamar. Eu não sei vocês, quem falou do trabalho, como a Isabela, no meio digital, eu me sinto mais cansada ao final do dia, de passar o dia inteiro na frente do computador, do celular, respondendo mensagens pelo WhatsApp. Assim, tem dias que você senta 8 da manhã, 9 horas na frente do computador e você esquece, eu não sei, eu penso que a maioria também está assim, esquece de almoçar, então você está exausto. Mas falando da advocacia trabalhista e desses temas que nós discutimos aqui, a advocacia trabalhista é isso, é resistência, é luta, e ela é essencial e importante. Então, comemoramos o nosso mês, encerramos com esse privilégio de estarmos todas com saúde, estarmos aqui dialogando, que Deus nos conceda saúde e sabedoria para a gente continuar na nossa luta. Muito obrigada a todas. Se quiserem finalizar dizendo alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigada. Sempre um privilégio estar aqui com vocês, aprendendo muito. Eu adoro estar na companhia de vocês e fazer parte dessa comissão. Obrigada por essa oportunidade. Larissa. Obrigada, Noélia. Larissa, desculpa, Larissa, me atravessei. Noélia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Deixa eu deixar essa indicação, porque o Lauro perguntou. Sim. Deixa eu deixar essa indicação de leitura, a minha parte final. Bell Hooks, O Feminismo é para Todos. Leiam, porque ela está se dirigindo também aos homens, então é muito legal, um livro muito fininho. Leiam, e depois a Noélia vai marcar um outro para a gente debater só esse livro da Bell Hooks. Pronto. E tem outros temas muito interessantes. E é importante que cada vez mais os homens se interessem pelo feminismo. É preciso conhecer, para que você possa... Tem várias vertentes, várias espécies. Então, você pode até acreditar que não seja, mas você pode ser que esteja encaixado em um deles ou em vários deles, não é isso? Obrigada, minha gente. Boa noite. Bom final de semana. Um abraço.